É uma grande honra podermos estudar a Bíblia com o querido ouvinte para que ele saiba que o que a mídia ensina sobre a vida após a morte não está na Bíblia. Então vamos apresentar a Bíblia para os nossos amados ouvintes. Na ponta da linha nós temos aqui o advogado, o Dr. Maurício Braga. Ele foi espírita durante 16 anos, hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no programa de hoje vamos saber algo sobre a trajetória dele no kardecismo. Olha que interessante. Vamos descobrir o porquê de ele ter abandonado a doutrina espírita e contar com a participação dele também no estudo sobre o quarto pilar do espiritismo, que é a lei do karma. Dr. Maurício Braga, por que você deixou de ser espírita? Bom, senhor, na verdade deixei de ser espírita, por incrível que pareça, porque eu quis estudar a Bíblia para ser um espírita melhor. Sim. E aí eu fui procurar, porque eu dava aulas na instituição, dei aulas durante alguns anos sobre a parte doutrinária do espiritismo. Quando eu fui dar aulas da parte religiosa, vamos dizer assim, o livro usado era o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei pouco. Então eu fui buscar estudos na Bíblia para poder fortalecer as minhas aulas. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, o que aconteceu foi o inverso, ou seja, eu comecei a descobrir que o Espiritismo não tinha base bíblica, e muito pelo contrário, que a Bíblia mostrava que os pilares do Espiritismo eram totalmente abominados por Deus. E aí, como se diz, a ficha começou a cair e eu comecei a perceber, então, que eu estava completamente fora da Bíblia. E, logicamente, tive que optar por um caminho, e o caminho que optei, graças a Deus, foi o caminho de estudar ainda mais a Bíblia, e aí fui deixando de ser espírita, me afastei, e graças a Deus hoje eu sou batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Doutor Maurício, o espiritismo ele traz certo conforto espiritual às pessoas a respeito de muitas questões da vida que são difíceis de enfrentar, como a morte e o sofrimento. O senhor acredita que algo que traz paz pode não ser de origem divina? Sim, é claro que sim. Aliás, a Bíblia adverte que Satanás e os seus anjos realizariam sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos, se possível fosse. Portanto, é óbvio que se ele só se mostrar fazendo coisas más, ele não teria adeptos, jamais. Então, há muita coisa no Espiritismo, por exemplo, a caridade, esse conforto, entre aspas, de que a pessoa sabe ou pensa que sabe como é que está o seu ente querido que faleceu, pode trazer um tipo de paz para a pessoa. Mas essa paz tem um preço muito caro. Por quê? Porque essa paz custa desviar a pessoa da verdade, que é que Jesus é o nosso Salvador, que os nossos entes queridos já mortos estão aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitados, totalmente restaurados, sem nenhum defeito. Então, pode trazer paz? Pode, mas é uma paz fruto, infelizmente, da ignorância, do desconhecimento da Bíblia, que, lamentavelmente, lá na frente será cobrada por um preço muito caro por nosso inimigo. O senhor poderia explicar para a gente o que é a lei do karma? O Espiritismo ensina o seguinte, que a lei do karma é que tudo aquilo que nós fazemos na nossa existência fica como que registrado e aquilo fica gravado e na nossa nova encarnação, repito, segundo o que o Espiritismo ensina, nós poderíamos voltar para resgatar tudo aquilo que fizemos de errado e para desfrutar de tudo aquilo que fizemos de bom. Então a lei do karma é uma lei de causa e efeito. E que também, quando comecei a fazer os estudos da Bíblia, percebi que Jesus deixou muito claro que a lei do karma não existe, e o que existe são as consequências do pecado em si. O mal é que tem consequências que podem se arrastar até por gerações, mas que a lei do karma, como o Espiritismo ensina, ela é absurda, não existe e jamais existirá. Em uma entrevista concedida ao programa de televisão Está Escrito, o senhor disse: se eu anular a Bíblia, vou tirar o chão sobre ao qual a casa está construída. Já o inverso não, pois se eu tirar o espiritismo da Bíblia, estarei dando a verdadeira explicação aos textos bíblicos. Dr. Maurício, foi muito difícil chegar a essa conclusão? O que o senhor diria a um ouvinte que nesse momento acompanha o nosso programa, é um sincero, fiel seguidor do Espiritismo e que talvez esteja passando pelos mesmos conflitos que o senhor passou? Olha, foi muito difícil, por um lado,
no sentido de que eu tinha 16 anos já de espiritismo, eu já era um professor, eu dava aulas, Sim. então foi difícil eu entender que eu estive 16 anos no caminho errado. Agora, no sentido de compreender a Bíblia, de compreender os planos de Deus para nós, de compreender que o plano de Deus é simples, é crer em Jesus e estaremos salvos e Jesus vai vir nos buscar, nesse sentido é muito mais confortante quando a gente sabe a verdade, a real mensagem de Deus. Então, o conselho que eu daria para algum amigo espírita é fazer o que eu fiz. Não leia um livro que se diz derivado da Bíblia. Vá ao original, ou seja, estude a Bíblia. Ele não precisa acreditar nem em mim, nem em ninguém que esteja falando algo contrário ao Espiritismo. Eu acho que ele deve ir buscar o seu estudo. De preferência, esse estudo fazer com o acompanhamento de alguém que entenda da Bíblia. Porque a Bíblia se estuda pela própria Bíblia, ou seja, não por interpretações. Por isso existem hoje tantas religiões espalhadas pelo mundo com base numa mesma Bíblia. A verdade é que a Bíblia, ela tem as suas próprias respostas. Então, o conselho, repito, que eu deixaria a um amigo espírita. Estude a Bíblia. Conselho que eu deixaria a um amigo que quer ajudar um amigo espírita. Leve a Bíblia a ele. Eu costumo dizer que nós somos motoristas de Jesus. Nossa obrigação é levar Jesus aos nossos irmãos. Quem vai fazer a obra é Jesus e não nós. Nós somos apenas os motoristas do Mestre. O senhor já estudou a Bíblia com um amigo espírita? Qual foi o resultado? Sim, eu já estudei e felizmente o resultado foi maravilhoso, porque a pessoa foi, assim como eu, a pessoa foi entendendo a verdade da Bíblia, e qualquer pessoa que estude a Bíblia, pastor, essa pessoa chegará um momento em que ela vai ter que fazer uma opção. Ela vai ter que ou optar pelo Espiritismo ou optar pela Bíblia, porque é um engano achar que o Espiritismo tem base bíblica. Ele não tem nenhuma base bíblica. Isso é ponto final. Quem estudar a Bíblia vai perceber que não tem base bíblica. Então, essas pessoas com quem eu já tive a oportunidade, que se abriram, né, porque a pessoa tem que estar disposta a ouvir e a aprender, Sim. porque senão não adianta. Agora, com as pessoas que eu estudei, que estavam dispostas a realmente ir em busca da verdade, nada traz mais a verdade do que a própria Bíblia. E o resultado foi que essas pessoas, assim como eu, se afastaram do Espiritismo e realmente hoje estudam a Bíblia com afinco, muitas delas inclusive se batizaram também. Que recado mais o senhor daria ao ouvinte da Novo Tempo que está acompanhando essa série sobre o Espiritismo? O assunto é falando da reencarnação. Então o conselho que eu daria ao espírita é o seguinte, dê a chance a Jesus de lhe mostrar o verdadeiro caminho. A pessoa que é espírita não perde nada, o irmão, o amigo que está ouvindo agora, não perde nada em dar a chance a Jesus. Ou seja, se você estuda, se você lê o livro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio título está dizendo, Evangelho segundo o Espiritismo, então é sinal que o irmão gosta de ler o Evangelho. Então procure o verdadeiro Evangelho, o original, como eu disse. Eu sou advogado, então é a mesma coisa que eu quisesse ler um livro de comentários sobre o Código Civil e não querer ler o próprio Código Civil. Sim. Então, eu daria o conselho a ele o seguinte, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque essa verdade e o resto Jesus fará. Pode ter certeza que o resto Jesus fará. Muito obrigado, Dr. Maurício Braga, por sua entrevista. Que Deus continue a lhe usar para iluminar o caminho de muitas pessoas através da sua história de vida. Um abraço e até uma outra oportunidade. Eu agradeço, pastor, estou à disposição. Isso é uma missão. Todas as vezes que eu for chamado, porque eu percebo que hoje que Jesus me deixou ficar 16 anos no Espiritismo para que eu pudesse hoje estar justamente falando com conhecimento de causa e ajudando os irmãos espíritas. Eu estou sempre à disposição e agradeço. Podemos perceber aqui na entrevista com o ex-espírita Maurício Braga que a Bíblia ela não se harmoniza com os livros de Allan Kardec. Realmente, Hamilton. Eu quero convidar você a fazer parte de um dos seminários ou dos dois que eu estou preparando agora para este próximo ano. Eu estou preparando um seminário de finanças bíblicas e outro seminário de sexualidade bíblica, ou seja, como que um casal pode esquentar a vida sexual à luz daquilo que Cantares ensina, Cântico dos Cânticos. Então, se você quer participar de um desses seminários ou dos dois,
você vai ver aqui na descrição do vídeo 2 links, onde você vai cadastrar o seu e-mail e o seu nome para que eu possa avisar a você quando esses seminários forem ao ar, tá ok? Um abraço muito carinhoso, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, ative o sino com as notificações, porque nós temos produzido muitas coisas aqui de qualidade que vão ajudar você e vão ajudar você a enviar tais materiais para outras pessoas que tiverem as mesmas dúvidas. Até uma próxima.